O galo canta, o gato mia, vamos aprender história com Encanto e Alegria. Tô eu aqui de novo, Tomé Costa, professor de História da Rede Municipal de Jaboatão. E hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre as 13 colônias inglesas. Só que agora a gente vai ver elas se tornarem independentes. Segue o slide. Vamos começar o nosso encontro de hoje respondendo o desafio do nosso encontro anterior. Eu fiz uma pergunta para vocês. Eu pedi que vocês citassem 3 tipos de colônias inglesas que se desenvolveram na América do Norte. E a resposta está aí, ó, bem no slide, bem aparente. Temos as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul, cada uma com suas respectivas características. A gente vai ter também, a resposta do segundo desafio que eu propus. Pedi que vocês me dissessem qual o nome do circuito comercial que envolvia a troca de manufaturas, produtos agrícolas e escravos negros entre América, África e Europa. O nome desse comércio, o nome dessa dinâmica é comércio triangular. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos seguir adiante e hoje a gente vai entender como foi que as 13 colônias inglesas se tornaram independentes. Tomé, mas as colônias inglesas elas se tornaram independentes por quê? Eu lembro que no último encontro você havia dito que a Inglaterra ela não interferia na vida dos colonos ingleses, com exceção das colônias do Sul. Eu lembro, inclusive, que você falou que isso gerou a negligência salutar. Esse autogoverno, que foi a forma pela qual as colônias se conduziram, aconteceu por conta de uma falta de interferência da Inglaterra. Por que então elas quiseram se tornar independentes? Olha só, preste atenção nesse slide. A gente vai ver os fatores que levaram as colônias a se tornarem independentes. Quando chegou na segunda metade do século XVIII, foi quando isso aconteceu, e especificamente no ano de 1776. A gente vai ter alguns pontos que vão ser responsáveis por isso. O primeiro deles é a influência do iluminismo. Iluminismo, a gente já viu aqui com nossa amiga Vilma, que foi um movimento que aconteceu dentro da Europa com ideias que eram contrárias ao absolutismo monárquico, aquela ideologia católica radical. Então, a gente vai passar a ter o iluminismo, os pensadores iluministas, como responsáveis pelo fundamento ideológico que vai repercutir para a independência dos Estados Unidos. O principal deles é John Locke, que era um pensador, um filósofo inglês. E quando a família dos colonos saía da América do Norte e ia estudar lá na Europa, ia estudar na Inglaterra, então eles tomavam contato com as ideias de Locke. E Locke dizia que se um governo não pode tomar conta da forma adequada de um lugar, aquele lugar tem o direito, a população daquele lugar tem o direito de construir para si um governo adequado. Então a gente, além dessas ideias de Locke, vamos ter também as ideias que estão relativas à liberdade de expressão e de imprensa, que a partir desse século XVIII a gente vai ver que vão mudar a forma como a Inglaterra vai começar a conduzir esses trabalhos dentro da América do Norte. Não permitindo que as pessoas pudessem ler ou ter determinados tipos de produto. Além disso, a igualdade. Por que é que a pessoa da Inglaterra ela tem um status, mas o colono tem outro? A tolerância religiosa e a resistência à opressão. Então, o problema, o BO, vai começar com a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é um conflito que vai ocorrer entre a Inglaterra e a França, ok? Por territórios. E aí, a Inglaterra vai vencer esse conflito. Porém, mesmo vitoriosa, ela teve que gastar dinheiro, porque ninguém faz guerra de graça, né, pessoal? Uma guerra demanda, só para vocês entenderem, 3 tipos de recurso. O recurso humano, que é quem faz a guerra, o recurso financeiro, que é quem paga a guerra, e o recurso físico, que é onde a guerra acontece. Então, a Inglaterra, ela precisou de dinheiro para compensar esses gastos militares da Guerra dos 7 Anos. Foi aí que ela teve a maravilhosa ideia, a Inglaterra, a metrópole da América do Norte, certo? De criar impostos
para, com o dinheiro desses impostos, repor o que foi perdido durante a Guerra dos 7 Anos. Vê mesmo. Então, esses impostos, eles vão incidir, certo? Eles vão cair sobre determinados produtos. Vamos conhecer esses impostos agora. Chama para o slide, por favor. A gente vai ter a Lei do Açúcar, que era chamado de Sugar Act, ok? Que era o seguinte, todo produto, todo o açúcar que era consumido, todo o melaço que era comprado, né, pelas colônias, pelas 13 colônias, ele agora ia sofrer um tipo de imposto. A Inglaterra fazia isso exatamente porque tinha noção de que o produto, o melaço, ele era muito consumido. Ele era consumido exatamente para poder fazer com que o comércio triangular, o melaço, ele era transformado em rum e esse rum era trocado por escravos. Então, se eu taxar, se eu botar imposto no melaço, significa que eu vou ter dinheiro sempre, porque as 13 colônias sempre estão consumindo esse tipo de melaço, né? Esse tipo de produto, que é derivado do açúcar. Por isso a gente chama de Sugar Act. Act é uma palavra inglesa para designar lei. A gente tem também o caso da lei do selo. O que significa isso? Qualquer produto que fosse impresso, revista, se você vai mandar uma carta, baralho, jornal, tudo que fosse impresso dentro das 13 colônias precisava de um selo para poder ser vendido dentro do território da América do Norte. E esse selo era caro. Além disso, a gente vai ter os atos Townshend, certo? Que foi uma lei que a Inglaterra colocou sobre o preço do chumbo, do vidro e do chá. Vidro e chumbo eram produtos que eram utilizados nas manufaturas. Manufatura, como eu falei no nosso último encontro, é aquele projeto de fábrica, né? Uma fábrica no começo ainda. Então eles eram utilizados pelas manufaturas das 13 colônias. E aí, quando esses impostos começaram a incidir, ok? Começou a haver uma espécie de resposta da comunidade das 13 colônias. A gente vai ter um último, que é o Tea Act, né? Que é a lei do chá. Essa lei do chá, o chá é consumido muito na Inglaterra e quando os colonos que eram ingleses vieram para cá, acabaram tomando isso como um hábito também cultural, da mesma forma que aqui no Brasil a gente toma aquele bom e velho cafezinho. Lá nos Estados Unidos eles também tomavam o chá da tarde como seus, né, compatriotas ingleses. Só que a partir do momento que a Inglaterra passa a fazer a cobrança de imposto para o consumo desse chá, o consumo desses produtos como açúcar, o consumo desses produtos como selo, a comunidade das 13 colônias não ficou satisfeita. E o que é que vai acontecer? Eles vão responder e vai haver uma situação que é o Boston Tea Party, que é a festa do chá de Boston. Uns colonos ingleses, uns caras mais assim, mais arretados, eles pegam, se vestem de índio, coloca pena, se pinta a cara, vão lá no porto de Boston, que era o principal porto, né, um dos principais portos das 13 colônias, pegam todo o chá que havia dentro de 3 embarcações inglesas e jogam na água. E aí esse produto se perde. O que é que vai acontecer? Como resposta, a Inglaterra, depois que ficar sabendo disso, diz o seguinte: peraí, eu quero ver se esses colonos são bons mesmo, e passa a utilizar uma lei que vão ser chamadas de leis intoleráveis, certo? Eu destaco 2 delas que foram as que tiveram maior repercussão negativa dentro da comunidade das 13 colônias, que foi a lei do aquartelamento. O que significa isso? Sempre que tivesse algum conflito dos ingleses, alguma espécie de manobra em que as tropas inglesas fossem atuar, se elas precisassem ficar na casa de alguém, aquela pessoa era obrigada a receber a tropa. Ah, mas eu não tenho o que comer na minha casa. Quero nem saber, a tropa precisa de comida, dá teus pulos. Ah, mas eu não tenho lugar. Quero nem saber, durma fora e a tropa vai dormir dentro da sua casa. A lei do aquartelamento. A outra foi o fechamento do porto de Boston. E isso ia dar muito prejuízo para os comerciantes que faziam o comércio triangular. Aqui a gente tem uma imagem, né, que é a representação
desse ato, né, de subordinação, de desobediência, que foi a festa do chá de Boston. Dá para ver aí, ó, os índios aí que são, na verdade, colonos, né, que eram colonos ingleses, né, das 13 colônias, jogando as caixas, né, de chá para fora do navio. Seguindo adiante, a gente vai ter como resposta para essas leis intoleráveis, aqui, ó, essas leis intoleráveis, elas vão repercutir muito negativamente. Então, a comunidade das 13 colônias vai criar um encontro que vai se chamar Congresso Continental da Filadélfia. Oxe, Tomé, como assim? O governador de cada colônia, o representante de cada colônia escolhido, né, pelos moradores dali daquela região e tal, eles vão se encontrar. No primeiro congresso, eles vão decidir que não vão querer se separar. Por isso a gente vai dizer que esse congresso é não separatista, tá certo? O que é que eles exigiram da Inglaterra? A gente pede que a Inglaterra, nossa metrópole, por favor, acabe com essas leis intoleráveis. Não tem necessidade disso, a gente não quer briga, a gente não quer estresse. Só que, quando eles enviam uma carta, né, com todas as assinaturas, dizendo que houve um encontro das comunidades das 13 colônias para decidir sobre essa situação, o rei da Inglaterra, que se chamava George III, ele nega isso. Então, o que é que vai acontecer? Ele pega e os norte-americanos, né, a comunidade das 13 colônias, se encontra de novo num segundo congresso, que vai ser o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse segundo congresso, eles decidem que, ó, não tem mais condições, a gente vai ter que partir para a briga, a gente vai ter que se separar. É aí que a gente vai ter a situação, né, que alguns historiadores discutem, que será que esse processo de separação e de independência dos Estados Unidos é uma revolução americana ou foi só um processo de independência? Ó, cabe os dois. Dizem que foi revolução porque depois que os Estados Unidos se tornaram independentes, eles passaram a atuar de uma maneira que nunca havia existido dentro desse mundo colonial que era o continente americano. Eles tinham seus conselhos para escolher seus líderes, eles tinham suas formas políticas específicas de agir. Mas tem gente que diz que não foi revolução porque eles mantiveram determinadas atitudes, como escravidão, continuaram, né, lutando contra os povos indígenas. Isso aí não repercute em nenhuma novidade, ok? A gente tem aqui, né, a foto de 3 grandes nomes desse processo da independência. O primeiro deles, né, que é o George Washington. George Washington, ele foi responsável pelas tropas norte-americanas, ok? Thomas Jefferson, ele foi responsável por escrever a Declaração de Independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que mais tarde acabou, inclusive, dando origem, né, incentivando, servindo de influência para outros movimentos dentro da América, foi escrita por ele. E, por último, a gente tem Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele foi responsável por arrumar uma articulação de apoio com outros países europeus para ajudá-los na independência das 13 colônias. E aí a gente, para finalizar, começa a ver os desdobramentos, as consequências da independência das 13 colônias. E aí a gente vê, quando os Estados Unidos se tornam independentes, nasce um país, nasce um Estado e nasce uma nação ao mesmo tempo, que são conceitos importantes para a gente entender a natureza desse processo. Um Estado é uma entidade que governa um lugar. Um país é um lugar com limites políticos e geográficos, tá certo? Onde a gente tem um povo que mora nele e um Estado. E a gente tem, por fim, uma nação, que são pessoas que compartilham de um mesmo costume, que compartilham de hábitos culturais e que vivem naquele país. Então, dentro do processo de independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se tornam independentes, eles acabam parindo, acabam dando origem a uma condição em que eles se tornam
um Estado, uma nação e um país ao mesmo tempo. A gente tem o caso dos povos indígenas que precisa ser debatido, que precisa ser visto, precisa ser falado, porque as comunidades indígenas elas foram dizimadas. E quando a gente for estudar a corrida para o oeste, que é o movimento de ocupação do resto do território dos Estados Unidos, a gente vai entrar mais dentro desse tema, porque a gente vai destacar como essa ação de morte, de enfrentamento dos povos indígenas acabou repercutindo negativamente dentro desse processo. Como os povos indígenas sofreram com essa situação de serem dizimados durante a busca dos colonos norte-americanos por mais território. A gente destaca também o fato de que quando os Estados Unidos se tornaram independentes, a Inglaterra ela perdeu o posto de maior potência, porque foi a primeira colônia que se libertou. Então, qual é a moral que a Inglaterra tem agora? Qual é a grande influência dela como potência? Então ela está demonstrando que não é tão forte assim, já que uma colônia conseguiu se libertar, certo? E por fim, a gente destaca o fato de que a independência dos Estados Unidos acabou servindo de influência para outros movimentos fora dos Estados Unidos, como é o caso da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana, que buscaram dentro da independência dos Estados Unidos referências para suas realizações e também um movimento que é muito importante para a nossa cultura pernambucana, para a nossa história, que é a Revolução Pernambucana de 1817, que hoje a gente tem um feriado dia 6 de março que comemora a data magna, também teve inspiração na independência dos Estados Unidos. Então, para fechar, eu deixo um desafio para vocês, tá certo? Com 3 perguntas, com 3 colocações. A primeira é: cite 2 fatores que levaram ao processo de independência das 13 colônias. A gente destaca a Guerra dos 7 Anos e o Iluminismo. A gente tem outro ponto, que é o segundo: como ficou conhecido o evento no qual a carga de chá de 3 navios ingleses foi atacada, certo? Que foi aquela festa do chá de Boston. E para terminar, qual o nome das 2 reuniões nas quais os representantes das 13 colônias decidiram as medidas contra a coroa inglesa? Essa eu não vou falar não, eu vou deixar você voltar no slide, voltar aqui no nosso encontro de hoje para poder ver. Chama de novo aqui no slide para vocês verem melhor. E hoje eu encerro meu encontro mandando a minha loazinha. O galo canta, o gato mia. Hoje aprendemos história com encanto e alegria. Sou Tomé Costa Monte. Tchau.